Todo mundo teve problemas familiares quando era criança, né? Talvez porque seus pais trabalhavam demais, ou faltava dinheiro, ou alguém tinha problema com álcool, ou você sofreu com a ausência de um pai ou de uma mãe. Todos esses problemas geralmente não são resolvidos quando ainda é criança. Sobra pra ela resolver quando ela vira um adulto, quando ela entra na fase adulta, que ela começa a sofrer as consequências disso. O Pinho, no podcast que eu escuto, chamou essas consequências de maldição familiar, que é quando você percebe que certas áreas da sua vida, certos momentos, certas coisas que acontecem na sua vida, você tem algumas dificuldades que vieram da sua infância, que vieram dos traços da sua família, de como você foi criado, ou de como seu pai te tratava, sua mãe te tratava, da forma como você foi criado, que você acaba carregando crenças limitantes, traços da personalidade deles que você absorveu quando você era criança, e agora você percebe que você está repetindo como um adulto, você está fazendo as mesmas coisas que considera ainda errado aquelas atitudes que eles tinham. Só que você, como era criança e durante a infância, o nosso cérebro é como se fosse uma esponja que absorve todo tipo de comportamento, todo tipo de coisa que você entra em contato, você absorve quando você é criança. Isso é natural. E acaba que isso persiste no seu cérebro até você se tornar um adulto. Uma das formas de psicologia, né, um dos estudos da psicologia, é a psicologia do desenvolvimento, que foi criada por Freud. E o Freud dizia que as vivências na infância influenciam demais em como você vai agir como um adulto, na sua personalidade como um adulto, nos seus medos, nas suas inseguranças, na sua forma de ter relacionamentos, em como você enfrenta desafios. Pensa comigo, se você teve referência de pai e mãe, ou se separaram com uma briga muito forte, ou eles se mantiveram num relacionamento, só que um relacionamento muito conturbado, essa é a sua referência por muitos anos, quando criança, que é a sua fase que mais absorve, como eu falei, e você tem isso como referência. E aí quando você se torna um adulto, muito provavelmente você vai ter consequências quando o assunto é ter relacionamentos. Ou você não vai querer ter um relacionamento, ou quando você for buscar relacionamentos, você vai ter relacionamentos tóxicos, porque esse é o padrão que você aprendeu a ter na sua vida, né? Você acha que isso é normal. Imagina só que você cresceu ouvindo ou percebeu que a sua existência foi um peso, foi um fardo para os seus pais. Que você ter nascido, você existir, prejudicou a vida deles. Você pode ou ter escutado o seu pai ou sua mãe dizer isso, ou você percebeu. E aí nisso, quando você se torna um adulto, você pode ter um traço, por exemplo, não queira ter filhos, ou que acha que ter filho é uma burrice, ou que não é bom, ou que você não vai ser um bom pai, uma boa mãe, e tudo isso veio dessa sua experiência quando criança, de que você absorveu pro seu cérebro, de que ter uma criança, ter um filho, é um fardo, é um peso, e é um problema. E são infinitos problemas e possibilidades de qualquer tipo de coisinha que aconteceu durante a sua vida quando você era uma criança, que podem gerar consequências gigantescas assim na sua vida. E quando a gente pensa assim, mas a culpa é dos meus pais, então. Não é bem isso. O que seria ser um bom pai, uma boa mãe, né? Se a gente parar pra pensar dessa forma, tipo, vou colocar a culpa neles, então eu sei como eu faria nessa situação. Agora para pra pensar, como poderia ser possível que seus pais criassem um ser humano da maneira perfeita? Eu acho que isso não é possível. Por quê? Porque pra você criar um ser humano de uma forma 100% assim, tipo, não existe isso. Porque sempre dá pra melhorar. E eu não sei se você sabe, mas o seu pai e a sua mãe também estão vivendo a vida pela primeira vez. Eles nunca vão ser capazes de criar um ser humano 100% perfeitamente. Talvez porque essa seja a primeira vez deles. E mesmo que não seja a primeira vez, como o Pinho mesmo deu o exemplo no vídeo dele, por exemplo, se você tem um irmão, você é o irmão mais novo, você não é a mesma pessoa e não foi criado da mesma forma que o seu irmão. Por quê? Porque enquanto os seus pais estavam criando o seu irmão, eles eram uma pessoa. Passou um tempo, né, alguns anos ou talvez menos, eles, além de terem aprendido com a experiência do primeiro filho, criaram mais experiência de vida, né, como pessoas mesmo, que eles mudaram a forma de como eles veem o mundo, aprenderam novas informações, e agora a sua criação como o filho mais novo vai ser completamente diferente do primeiro filho. E isso é um exemplo muito claro. Tem gente que tem muitos filhos e cada filho foi diferente a criação. Em cada vez que ela teve um filho, foi diferente a forma como ela interpretou aquela situação, ou o momento da vida dela foi diferente, ela sabia coisas novas. E tudo bem que em certos casos, quando os pais e as mães tiveram aquele filho, pode ter sido por um erro, pode ter sido por um acidente, né? Nesses casos, não tem muito o que fazer. Não tem como você prever um acidente ou prever um erro. Depois que isso aconteceu, a melhor forma de você lidar com essa situação é você, que ainda não tem filho, aprender com o erro deles e entender o que eles poderiam ter feito diferente, o que poderia
poderia ser melhor na criação do ser humano e não fazer igual. E é aí que tá o ponto da maldição familiar, que você não precisa repetir os mesmos erros dos seus pais. Então você primeiramente precisa entender que seus pais não são 100% culpados de toda a sua criação, de quem você é hoje. Porque se você parar pra pensar, da mesma forma que eles geraram consequências pra você ter que lidar no momento presente em que você é adulto, eles também tiveram que lidar com problemas que foram gerados pelos pais deles. Seus avós, no caso. Então, a culpa não é 100% deles. É uma consequência inevitável. Ninguém nunca vai criar um ser humano da forma mais perfeita possível. Sempre vai ter algum tipo de problema. Agora, a única coisa que resta pra você é lidar com aquilo que você pode controlar, que são as suas atitudes, que é como você vai ver o mundo, vai entender o erro dos outros e vai fazer melhor na sua vida agora. Qual que é o grande problema de toda essa maldição familiar, né? É que pessoas continuam passando essa maldição de geração em geração. Por exemplo, você teve uma infância muito conturbada em relação a dinheiro, vai. Você teve muitas dificuldades com relação ao dinheiro. E agora que você vai ter um filho, você não quer dar dinheiro pro seu filho de jeito nenhum. Você quer que ele mais que sofra para ele conseguir entender e dar valor ao dinheiro. Que é a única forma de você dar um argumento válido é de que você quer que ele aprenda a dar valor àquilo. Só que, uma coisa que eu sempre falei e eu vou continuar repetindo, pensa comigo. Se você vai num restaurante e você come um prato que um chefe fez e o prato tá salgado, tá azedo ou tá estragado, a culpa é de quem? A culpa é do chefe que fez a comida daquele jeito, certo? Se você se depara com uma criança que é mal criada, a culpa é de quem? A culpa é da pessoa que tinha a responsabilidade de criar bem aquela criança. Se a criança está mal criada, a culpa é de quem? Se o prato tá salgado, a culpa é de quem? Entendeu? É um raciocínio tão lógico, porque você sai por aí vendo crianças mal criadas e você fica bravo com a criança. Se um prato tá salgado, você vai ficar bravo com o prato? Não faz sentido. E uma coisa que eu vejo muito de continuar passando essa maldição familiar de geração em geração é dentro das famílias pobres. E pobres que eu digo é pobre de mentalidade. Tem uma frase: a pobreza grita e a riqueza sussurra. E eu digo isso num sentido mental. Pessoas que são pobres mentalmente, que têm uma mentalidade pobre e que não melhoram os seus conhecimentos e não raciocinam, não têm um pensamento lógico, vão querer continuar propagando isso. Por exemplo, eu sofri, então eu quero que o meu filho sofra para que ele aprenda e dê valor às coisas. Sendo que, se você é o responsável por criar aquela criança, você pode muito bem passar o conhecimento para ela por meio de frases ou por meio de atitudes ou por meio de explicações de que ela deve dar valor àquilo. Você é o responsável por fazer aquele prato. Então, para que ele não fique salgado, para que ele não seja amargo, azedo, sei lá, você tempera direito, você explica direito pro seu filho que ele deve dar valor para as coisas. Você coloca ele para fazer coisas diferentes, para que ele não seja um adulto medroso, um adulto que não consiga fazer coisas básicas do dia a dia de um adulto. Não tenha um filho mimado. E com relação às maldições que você carrega, o que resta para você? Pensar, refletir sobre a sua vida, entender quais traços da sua vida que você faz por conta dessas maldições que você carrega. Se você não tá querendo entrar no relacionamento, se é realmente porque não é a hora, se é realmente porque você não quer, ou alguma maldição familiar que você tá carregando. Você não quer ter filho porque você mesmo não quer, porque realmente não faz sentido para você, ou porque, tá entendendo? Então existem várias coisas, e não são só essas coisas mais óbvias assim. Nas coisas mais simples, como por exemplo, se a sua mãe ou seu pai tem uma mentalidade fixa, uma mentalidade que não cresce, não é mentalidade de crescimento, onde você quer sempre aprender e melhorar mais, você pode ter um pouco dessa mentalidade, pode ter uma dificuldade de acreditar que é possível sair daquilo ali, porque você tem essa maldição familiar. Então são muitas coisinhas, até nas menores coisas, que você carrega essas maldições. E o melhor que a gente pode fazer é refletir sobre a nossa vida, ou passar uma psicóloga, né, pra tentar entender, e resolver essas coisas da melhor forma possível, que é não cometendo os mesmos erros, não propagando essa e continuando com essa maldição familiar, entende? Você pode se preparar para lidar com as maldições familiares que você já carrega, ou eliminar elas da sua vida, né? Resolvendo seus problemas e entendendo de onde que eles vêm. E também, no caso, se preparar para não continuar com essa maldição familiar, não passar pro seu filho isso. Então o seu filho não precisa sofrer para aprender com aquelas coisas. Ele pode aprender por meio da sua
atitude, por meio das suas explicações, tente entender como seria a melhor forma que você é capaz de criar um filho, entende? É óbvio que você nunca vai chegar na perfeição, eu acabei de falar sobre isso, mas você pode ser melhor do que o seu pai foi, do que a sua mãe foi. Afinal de contas, esse é o papel de um pai, é você poder proporcionar uma vida onde o seu filho tem mais facilidade de ser melhor e mais preparado para a vida do que você. Então, se você teve um problema, você não vai repassar o problema para ele, você vai ensinar através da sua experiência para que ele não precise sofrer. Que nem eu acabei de falar, a melhor forma de aprender é com os erros dos outros. Faz isso com seu filho. Ao invés de fazer ele sofrer para ele aprender com as consequências da vida, entregar ele para a vida, ensinar para ele como é que funciona as coisas, ensina você. Esse é o seu papel. Então, era essa a reflexão que eu queria deixar. Eu não tenho vontade nenhuma de ter filho, eu ainda não refleti se isso é por conta da minha infância ou se isso é porque o mundo é uma bosta. Mas aí fica a reflexão aí que eu quis deixar. Beleza. É isso aí. Deixa nos comentários o que você acha, se você concorda ou não. Deixa aí que eu quero saber. Deixa o seu like, se inscreve e seja feliz, forte e saudável.